António de Somar Champalimaud, nascido em Lisboa a 19 de março de 1918, filho primogênito de Carlos Montes Champalimaud e Ana de Araújo de Somar, proveniente de duas linhagens industriais de referência. Os Somar, no setor cimenteiro, e os Champalimaud, no setor agroindustrial e vinícola. Cresceu num ambiente económico complexo e diversificado, repartido entre propriedades agrícolas e atividades industriais e interesses comerciais. Passou grande parte da infância na Quinta da Marinha, espaço que marcou profundamente a sua identidade, alimentando o gosto pela natureza, pela caça e pelos cavalos, traços que o acompanharam ao longo de toda a sua vida adulta. E é mesmo sobre isso que vamos falar hoje. Bem-vindos a mais um vídeo da WW. A sua formação inicial decorreu sobretudo em estabelecimentos de orientação jesuíta, incluindo o Colégio da Guarda, na Galiza. A disciplina, a exigência de método e a valorização da cultura clássica deixaram, segundo o próprio, marcas duradouras. A leitura de autores como Cícero, Plutarco ou Shakespeare, bem como o fascínio juvenil por figuras de liderança como Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte ou Henry Ford, foram componentes estruturais da sua autodidaxia. Embora socializado em um contexto de prática religiosa, afastou-se cedo da observância formal, mantendo, porém, um interesse constante pela reflexão histórica e pela ética da responsabilidade individual. Em 1933, ingressou no Colégio Académico, preparando-se para seguir o curso de Ciências Físico-Químicas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O interesse pela mecânica e pela técnica manifestavam-se já então de forma intensa. Pilotava motociclos, experimentava engenhos de velocidade e obteve brevet de aviação em Alverca, ainda na adolescência. Contudo, estes interesses e o percurso universitário ficaram abruptamente interrompidos pela morte súbita do pai em 1937. Isto leva-nos à assunção precoce dos negócios familiares. Com apenas 19 anos, António viu-se forçado a assumir responsabilidades empresariais para as quais não estava preparado e de que, até então, tinha sido mantido afastado. A principal empresa do familiar, a Companhia Geral de Construções, encontrava-se em situação financeira crítica devido às dívidas acumuladas em obras realizadas em Angola, bem como por litígios contratuais não resolvidos. O conselho de família era vender uma parte substancial do património e liquidar as obrigações. No entanto, António recusou essa solução, convencido que conseguiria recuperar os negócios. Abandonou, por isso, os estudos universitários e instalou-se na sede da empresa. Reorganizou os fluxos financeiros, renegociou dívidas e reestruturou contratos, tendo para isso contado com o apoio de vários parceiros, entre os quais Ricardo Espírito Santo e Silva. Neste período inicial, dinamizou também a exportação de vinhos do Douro, atividade que lhe permitiu aliviar pressões imediatas e estabelecer contactos internacionais importantes, nomeadamente com o Reino Unido. O casamento, em 1941, com Maria Cristina de José de Melo, herdeira do grupo CUF, reforçou a ligação entre duas das mais influentes famílias industriais portuguesas. Em 1942, por influência direta do tio materno, Henrique Somar, assumiu funções na direção da empresa de cimentos de Leiria. A morte deste, em 1944, atribuiu-lhe responsabilidades ainda maior. Herdou parte substantiva dos ativos cimenteiros Somar, passando progressivamente a liderar a sua expansão. O que nos leva para a expansão industrial e diversificação estratégica das décadas de 1940 e 60. A partir de meados da década de 40, iniciou uma estratégia de desenvolvimento que o colocaria como um dos principais industriais portugueses do século XX. No setor do cimento, adquiriu e modernizou unidades complementares em Moçambique. Liderou também a criação do projeto da Companhia dos Cimentos de Angola em 1952. Estas iniciativas consolidaram um polo industrial forte integrado entre Portugal continental e os territórios ultramarinos, garantindo-lhe a capacidade produtiva crescente e mercados diversificados. O seu papel na criação da siderúrgica nacional é igualmente reconhecido. Foi um dos impulsionadores decisivos das instalações em 1954, do primeiro complexo siderúrgico integrado português concebido para assegurar o ciclo completo desde a transformação do minério até à produção do produto final. Passo pelo pleonasmo. Esta visão industrializada, raramente partilhada com tanta convicção na época, permitiu ao país entrar de forma mais sistemática no setor metalúrgico pesado. Ao longo dos anos 60, aprofundou a diversificação, entrando também na banca e nos seguros.
A aquisição e posterior consolidação das participações no Banco Pinto e Souto Maior e, mais tarde, noutras instituições, relevaram a ambição de controlar um conjunto articulado de setores estratégicos, reforçando a autonomia financeira do grupo. Mas, como todas as histórias têm os seus pontos bons e pontos maus, temos de falar do caso Sommer e o exílio, entre 1957 e 1973. A partir de 1957, os conflitos familiares relacionados com a sucessão de Sommer deram origem a um dos litígios judiciais mais longos e mediáticos da história portuguesa contemporânea, o chamado Caso Sommer. Com centenas de sessões, grande exposição política e tensões entre os diversos ramos da família, o processo arrastou-se durante mais de 16 anos. O clima de disputa jurídica agravou-se no final da década de 60, levando António Champalimau a recear uma ordem de detenção. Em 1969 deixou Portugal, primeiro para a Espanha e depois para o México, onde permaneceu até 1973. Apesar do exílio, continuou a gerir o grupo à distância, embora muitos projetos tivessem de ser suspensos ou redimensionados. Em 1973, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a absolvição de todas as instâncias, encerrando o processo e permitindo-lhe regressar a Portugal. Ora, 1973 foi muito perto da Revolução de 25 de Abril de 1974, esta que representou uma ruptura total com o seu mundo empresarial. O Estado nacionalizou praticamente todos os seus ativos em Portugal, cimenteiras, siderúrgicas, seguros e bancas. Decidiu por isso instalar-se no Brasil, onde reconstruíra, com assinalável determinação, um novo complexo económico. Vale referir que, com o fim da ditadura, em 1974, os vários empresários e pessoas de influência do regime ditatorial acabaram por ser postos de parte, com a instauração do novo regime. Exatamente o que aconteceu a Champalimau. Partiu novamente para a indústria do cimento, mesmo no Brasil, expandindo-se agora para setores agropecuários e para a administração de grandes propriedades agrícolas, sobretudo em Minas Gerais. A imprensa brasileira assinalaria, anos mais tarde, que a produção agrícola associada ao grupo Champalimau atingiu uma dimensão relevante à escala continental. Ora, como o tempo passa, a Champalimau haveria de regressar a Portugal e aos negócios portugueses, encerrando também a sua atividade empresarial. Nos anos 90, regressou de forma estruturada a Portugal, num período de privatizações e reconfiguração do setor financeiro. Após a resolução dos litígios com o Estado, adquiriu participações decisivas em 3 instituições: na Mundial Confiança, em 1952, a Banco Pinto e Souto Maior, outra vez, em 1994, e o Banco Tota e Açores Crédito Predial Português. Este último numa operação financeira muito complexa. A partir de 1996, iniciou negociações com diversos grupos internacionais. Em 1999, concluiu a venda do núcleo financeiro do Banco Santander. Operação que envolveu também a Caixa Geral de Depósitos e gerou amplo debate político e mediático. Com esta transação, encerrou o último grande ciclo empresarial da sua vida. António de Sommer Champalimau viria a falecer em Lisboa em 8 de maio de 2004. Champalimau deixa um legado institucional, a Fundação Champalimau. A mais duradoura expressão do seu legado foi a criação, por testamento, da Fundação Diana de Sommer Champalimau e Dr. Carlos Montes Champalimau, juridicamente constituída em 2004. O património inicial registado, de acordo com os documentos oficiais, ascendia aos 390 milhões de euros. Embora muitos documentos públicos e peças mediáticas falem num valor perto dos 500 milhões. A Fundação orienta-se para a investigação biomédica de excelência, com enfoque em neurociências, oncologia, visão e neuropsiquiatria. Privilegia modelos de investigação translacional. Em 2006, instituiu o Prémio Visão António Champalimau, no valor de 1 milhão de euros. Hoje, uma das distinções internacionais mais relevantes na área da prevenção da cegueira. Em 2007, iniciou a Champalimau Neuroscience Program, inicialmente sediado em colaboração com o Instituto Gulbenkian da Ciência. Em 2010, inaugurou o Centro de Champalimau, centro que integra investigação avançada, cuidados clínicos diferenciados e programas pioneiros de diagnóstico e tratamento. A Fundação permanece assim como a materialização da mais duradoura visão de António Champalimau: transformar capital económico em conhecimento científico e capacidade terapêutica e projeção internacional para Portugal.
E com a trajetória singular de António de Somar Champalimau relatada, encerramos este percurso pela vida de um dos mais marcantes industriais portugueses do século XX. A sua obra feita e reconstruções sucessivas de ambição e estratégia deixou marcas profundas na economia portuguesa e encontrou continuidade após a sua morte na Fundação, que hoje projeta ciência e inovação. Obrigado por acompanharem este vídeo. Se apreciaste este conteúdo, subscreve o canal e acompanha para os próximos vídeos.